Quando você dá o primeiro passo para fora do avião, uma multidão ansiosa de pinguins imperadores o cerca, se empurrando e se amontoando, todos querendo seu autógrafo. Não, espere, é pior. Você sente um arrepio como nunca sentiu antes. Mesmo que esteja carregado com mais de 9 quilos de equipamentos, o vento gelado ainda pega em você. A luz do sol ofusca sua visão, mas não o aquece. Sim, este é seu primeiro dia no Polo Sul e não foi fácil chegar aqui. Você encontra seu coordenador, pronto para começar sua nova vida no lugar mais remoto do mundo. Ao pegar sua bagagem do avião, você olha para seus companheiros ao redor. Todos vocês passaram pelos mesmos rigorosos testes físicos e psicológicos para se preparar para este ambiente incrivelmente desafiador. O programa tinha que garantir que todos tivessem o necessário para lidar com meses de isolamento, temperaturas congelantes e ciclos noturnos desconhecidos. O Polo Sul tem apenas um único pôr do sol e um nascer do sol durante o ano inteiro. Isso sem falar nos testes físicos pelos quais precisa passar. Os pesquisadores precisam de um atestado de saúde antes de partir, pois geralmente há somente um médico na base. Você hesita a princípio, quando não vê nada à sua frente, a não ser um deserto de gelo sem fim, mas não demora muito para avistar um grande prédio à distância. Essa é a estação Polo Sul Amundsen Scott. Depois de uma longa caminhada pela neve profunda, você chega nela. Ao entrar pela porta, para imediatamente de tremer. É tão quente ali que todo mundo anda de camiseta. Dá quase para esquecer que se está no lugar mais frio do planeta. Você fica surpreso ao ver quantas pessoas vêm cumprimentá-lo e não são pinguins. Esses pesquisadores ficam baseados ali durante todo o verão, estudando as coisas no clima extremo do Polo Sul. Você é oficialmente recebido com uma apresentação de slides de introdução na sala de conferências. As regras básicas podem ajudá-lo caso as coisas corram, você sabe, morro abaixo. Tudo é organizado, desde o abastecimento até a gestão de resíduos. A estação recicla tudo o que consegue, até mesmo diferentes tipos de baterias. Tudo o que não dá para ser reciclado é enviado em uma viagem atravessando o oceano para um lixão na América. Quando a apresentação termina, o coordenador o acompanha até seu dormitório, que é o lugar que você chamará de lar durante sua estadia. Você está ansioso para contar para sua família e amigos como o Polo Sul é incrível, e felizmente a estação tem acesso à internet. Assim que você abre o YouTube e clica em um vídeo, aparece o sinal de carregando. A falta de satélites na Antártica significa que você precisará se acostumar com a lentidão da internet por um tempo. Da sua janela, você vê a neve caindo bem à sua frente. Ao contrário da região costeira do continente, o Polo Sul é completamente sem vida. Nenhuma planta ou animal consegue enfrentar as condições neste local tão distante de tudo. Apesar de volta e meia aparecer um pássaro que se perde do seu percurso com o vento, toda a área é apenas um mar deserto de gelo. E a estação Polo Sul Amundsen Scott fica sozinha neste deserto. O acampamento base precisa de todos os tipos de pessoas para que possa sobreviver neste ambiente sem igual. Cozinheiros, encanadores, eletricistas, médicos e outros funcionários são necessários para manter as coisas funcionando, para que os cientistas possam fazer suas pesquisas. Você pode se surpreender com as boas condições de vida de todos esses trabalhadores. Claro, você encontrará instalações de pesquisa e laboratórios normais, mas há também muitas salas reservadas para atividades divertidas. A base tem sua própria quadra de basquete, onde diferentes departamentos podem competir regularmente. Há até salas reservadas para música e artes. E o mais importante, há um dentista que pode garantir que seus dentes não fiquem danificados com todo esse barulho e trepidação. Não vamos esquecer o refeitório, que serve pratos de todo o mundo. Está louco para comer uma deliciosa salada verde? Então você vai até a estufa interna para colher algumas frutas e vegetais frescos. Lá você encontrará tomates, abacates, alface e até frutas tropicais. Pode ser que a estufa também seja o lugar mais úmido de todo o continente. E é incrível! Ela é tão eficiente que consegue produzir cerca de 9 quilos de deliciosos alimentos por semana. Também não haverá escassez de água. A base fica sobre um depósito quase infinito de água doce. A equipe simplesmente coloca o gelo antártico dentro de geradores especialmente projetados que o derretem e filtram, transformando-o em água potável. Se o estresse do clima extremo o incomoda, você pode simplesmente entrar na sauna. Fazer uma desintoxicação no Polo Sul é uma experiência única. Agora que você está familiarizado com as instalações e pode se locomover com facilidade, é hora de trabalhar. A base é principalmente dedicada à astronomia, pois o céu cristalino da Antártica permite aos pesquisadores capturar imagens incríveis do espaço.
A Antártica é perfeita para essas fotos, pois é o lugar mais seco do planeta. Quase não há vapor de água na atmosfera. No entanto, você está aqui por outro motivo. A estação também é usada para estudar a atividade vulcânica. Os cientistas descobriram 91 vulcões enterrados sob a camada de gelo e sua função é coletar amostras de um deles. De volta ao frio congelante, seus dentes começam a bater novamente. Felizmente, agora está longe de ser tão ruim quanto a temperatura mais baixa já registrada aqui. O Polo Sul já registrou menos 85 graus Celsius, que é tão frio que se você jogasse um copo de água fervendo para o ar, ela se transformaria em gelo antes de atingir o chão. Seria quase impossível até mesmo sair da estação com tal temperatura. O maior calor já registrado no Polo Sul foi de 12 graus negativos, e isso foi no pico do verão. Conforme se aproxima do local de escavação, você começa a notar mudanças no cenário. Existem topos de colinas e saliências íngremes ao redor. Conforme se aproxima da costa, começa a ver mais vida animal. Você até consegue ver uma colônia de pinguins ao longe. Você explora a área ao redor do local, talvez na expectativa de ver uma montanha enorme expelindo lava pela extremidade. Na verdade, não há nada à vista. Isso porque o vulcão está bem abaixo dos seus pés. Ele faz parte do enorme volume de terra que existe embaixo do gelo, que dá a fama ao continente. A Antártica pode parecer apenas um campo gigante de gelo, mas na verdade existe um enorme continente por baixo. Isso significa que há vulcões, montanhas e vales como em qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que na área de terra da Antártica fica o ponto mais baixo do planeta, assim como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria grande parte da superfície congelada e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível dos oceanos aumentaria e eles inundariam as áreas costeiras em todo o mundo. As águas dos oceanos também seriam prejudicadas, colocando a vida marinha em risco. No entanto, você pode se considerar com sorte. Todos esses vulcões estão inativos no momento, então pode começar seu trabalho. Você começa a desempacotar seus equipamentos e inicia a escavação. Você e sua equipe montam uma pequena barraca para tentar ficar aquecidos enquanto monitoram o progresso em algumas telas portáteis. Seu estômago ronca e seus colegas procuram os sanduíches que trouxeram. Não havia necessidade de carregá-los em uma bolsa térmica por motivos óbvios. Ao sentir o cheiro da comida, os pássaros antárticos começam a circular acima de vocês enquanto vocês comem. Ao deitar para dormir, suas 3 camadas de roupas começam a parecer nada mais do que uma camiseta. Você coloca ainda mais roupa e fecha o zíper da barraca para que finalmente possa descansar um pouco. O vento forte sopra a barraca e você acredita ouvir um rugido lá fora. Você entra em pânico, mas depois lembra que não há ursos polares na Antártica. Na verdade, não existem predadores grandes, e então pode dormir tranquilo. Você acorda e o céu parece o mesmo da noite toda. Cada dia dura 6 meses nesse continente. Seu trabalho está feito, e então você pode fazer as malas e começar a longa jornada de volta até a estação. Horas depois, você retorna para as planícies mais conhecidas do Polo Sul e, por fim, ao calor da estação de pesquisa. Seus primeiros dias na estação foram um grande sucesso. Você pode ter ajudado a humanidade a entender um pouco mais sobre este misterioso continente. No entanto, com certeza haverá muito mais surpresas escondidas sob o manto de gelo. Vai saber o que mais podemos encontrar no futuro. Uau! Fale sobre barulho! Os peixes batraquídeos têm uma habilidade única. Eles podem produzir um som muito forte. O ouvido humano geralmente não consegue ouvi-lo, especialmente se apenas um peixe estiver fazendo o som. Mas se muitos peixes estiverem fazendo o som ao mesmo tempo, bom, vai ser difícil esquecer. E você pode não conseguir parar de ouvi-lo. Esses peixes são uma parte comum da fauna ao largo da costa de Sausalito, na Califórnia. E todos os anos, milhares deles se reúnem em cardumes para festejar e gritar. Juntos, criam um som coletivo que pode ser facilmente ouvido por quem mora nas casas perto da costa. O ruído, que pode ser descrito como um zumbido baixo, pode até penetrar no centro da cidade. Algumas pessoas se incomodam com esse zumbido constante. Esse é um fenômeno natural único, mas tem um detalhe. Em algum momento, os peixes nadam para longe da costa, mas o som permanece. Além disso, os cientistas provaram que esse barulho causado por peixes não pode se espalhar pela cidade, e muitos moradores das áreas costeiras não o ouvem, mas ainda assim, algumas pessoas continuam ouvindo esse zumbido estranho. Em um caso semelhante, imagine que você se mudou para uma pequena vila na Escócia. Você aluga uma casa, janta e vai para a cama.
Enquanto está dormindo, um zumbido estranho permeia seu quarto. Parece que alguém ligou seu caminhão em algum lugar à distância. O som é semelhante ao som de um grave baixo e barulhento que vem de um alto-falante. O zumbido atrapalha o sono. Você tem enxaquecas e até se sente enjoado. De manhã, descobre que alguns outros moradores locais também ouviram esse zumbido terrível. Eles falam sobre uma enorme fábrica localizada nas proximidades. Máquinas, motores, caldeiras a vapor, grandes saídas de ar e geradores emitem um zumbido alto e pesado que passa pelo ar. As ondas sonoras se espalham por toda a aldeia e irritam as pessoas que têm uma boa audição. Você está ouvindo esse som há vários dias e sofrendo de insônia. E então um dia, a fábrica vai à falência. Todos os trabalhadores deixam suas posições e desligam os motores e ventiladores. Ótimo! Você finalmente vai dormir em paz. Mas quer saber? O som não desaparece. Ele segue você aonde quer que você vá. E não tem a ver com a fábrica, o peixe ou o motor do caminhão. Imagine que você está andando pelas ruas de uma pequena cidade inglesa. Tem muitos aviões voando logo acima de você. O zumbido que eles fazem te segue. Mesmo na cama, você pode ouvi-lo. Você se pergunta se há um aeroporto por perto. Pergunta aos moradores locais e descobre que não tem nenhuma pista nas proximidades. Mas de onde vem esse som? Você levanta a cabeça para olhar para cima e vê um céu claro. Não há aviões, mas o barulho está lá. E você não é o único a ouvi-lo. Alguns moradores locais têm certeza de que o zumbido vem do tráfego de alta velocidade na rodovia. Milhares de carros dirigem em duas direções e deixam ondas sonoras enormes para trás. Mas à noite não há carros e o som permanece. Talvez você esteja enlouquecendo. As histórias das pessoas sobre o zumbido salvam você dessa loucura. E não são apenas os moradores dessa cidade que sabem disso. Cerca de 4% das pessoas no planeta ouvem o zumbido. Estranhos contam uns aos outros sobre o zumbido que os impede de dormir e se concentrar em algo. O som os segue em todos os lugares e não para. Algumas pessoas o escutam em certos lugares, então muitas vezes se mudam para outras cidades. Talvez você esteja ouvindo agora e não esteja prestando atenção. Mas tenha cuidado, se você o reconhecer uma vez, não será capaz de parar de ouvi-lo. Existem um site e um fórum na internet dedicados ao zumbido. Pessoas de todo o mundo colocam geolocalizações em lugares onde ouviram esse fenômeno misterioso. Você pode encontrar milhares dessas coordenadas no site e até mesmo adicionar as suas próprias. As pessoas descrevem diferentes níveis de ruído e compartilham suas fontes. Algumas teorias dizem que o zumbido é o som que vem do núcleo do nosso planeta. Outra pessoa tem certeza de que vem da atmosfera. Os cientistas até foram consultados, mas também não sabem o motivo desse fenômeno. As pessoas usam microfones e amplificadores de alta frequência para gravar o zumbido. Em quase todos os lugares se detecta uma vibração de baixa frequência que é praticamente impossível para o ouvido humano captar. Ele se mistura com o som de carros, impressoras no escritório e trens de metrô. Às vezes, as pessoas param de ouvi-lo, mas o zumbido aumenta quando se deitam na cama. Muitos registros sobre o zumbido dizem que as pessoas o ouvem em cidades industriais. Às vezes, caçadores de som conseguem identificar a fonte. Se mostraram ser fábricas com geradores em funcionamento, onde o som estava entrando no sistema de ventilação e os ventiladores o espalhavam para fora do prédio. Quando os geradores pararam de funcionar, o som desapareceu. Mas estes são casos raros. Mais frequentemente, ninguém consegue encontrar a fonte do zumbido. Um dos lugares mais famosos onde você pode ouvi-lo é na cidade de Taos, no Novo México. Cerca de 2% dos moradores ouvem um zumbido estranho todos os dias. Alguns turistas também o escutam. Cientistas foram à cidade para estudar esse mistério, mas não encontraram nenhuma explicação. Algumas teorias dizem que a acústica incomum desse lugar causa o zumbido. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma alucinação ou poder da sugestão. As pessoas falam tanto sobre o zumbido que o cérebro cria uma ilusão de um som que não existe. Os moradores locais acreditam que a natureza do zumbido é mística e associada a maus espíritos. Seja o que for, a verdade ainda não foi descoberta. O zumbido que as pessoas ouvem em todo o mundo pode ser o resultado da atividade sísmica nas placas tectônicas sob as águas do oceano. Grandes pedaços da crosta terrestre estão se movendo lentamente e colidindo uns com os outros. Isso cria um barulho que nos atinge na forma de um zumbido. Mas por que apenas algumas pessoas o ouvem? Talvez cerca de 4% da população mundial tenha uma audição única. De qualquer forma, os cientistas também não conseguiram confirmar a teoria das placas tectônicas. Alguns pesquisadores apontam os submarinos como motivo. Eles usam sinais de rádio de baixa frequência para se comunicar ao redor do mundo. Esses sinais se espalham pela superfície e podem afetar o corpo humano.
Quando o ouvido capta essas ondas sonoras, reage e causa vibrações semelhantes ao zumbido. Isso acontece porque a energia sonora de baixa frequência colide com os tecidos moles do crânio e estimula o nervo auditivo. Na verdade, nem é um som. É uma alucinação criada pelo cérebro. Mas ainda assim, ninguém pode confirmar essa teoria também. Talvez as tempestades possam criar o fenômeno do zumbido. Cerca de 8 milhões de raios atingem a Terra diariamente. Cada impacto cria uma poderosa carga eletromagnética. O relâmpago penetra no ar e faz com que ressoe entre a superfície da Terra e a ionosfera. Sim, soa complicado, mas o princípio é simples. Imagine que você está soprando no gargalo de uma garrafa. Está ouvindo esse zumbido baixo? O relâmpago funciona da mesma forma com o ar. E isso é apenas um. Imagine milhões de relâmpagos ao mesmo tempo. As ondas sonoras se espalham por todo o planeta e algumas pessoas as ouvem. Raios atingem constantemente o tempo todo, então o zumbido nunca para. Em 1973, cientistas apresentaram uma teoria de que a razão para o zumbido é a corrente de jato cortando o ar em movimento mais lento. Em palavras simples, o vento e os fluxos rápidos de ar cruzam os mais lentos. Como resultado, se tem um som de assobio, e torres elétricas e linhas de energia o amplificam. Por sinal, os primeiros relatos do zumbido surgiram nos anos 70. As pessoas aprenderam sobre esse fenômeno com a pequena cidade britânica de Bristol. Dezenas de moradores ouviram esse barulho estranho em diferentes partes da cidade. No começo, eles o ignoraram. Então, o som ficou cada vez mais incomodativo, impedindo que as pessoas trabalhassem e vivessem o seu cotidiano. Elas não conseguiam dormir, nem se concentrar em nada. Havia um armazém com ventiladores industriais na cidade vizinha. Os moradores locais tinham certeza de que esse era o motivo do zumbido. O armazém parou de funcionar alguns anos depois, mas o som permaneceu. É possível ouvi-lo até hoje se visitar a cidade. Existem muitas teorias sobre o zumbido, mas você pode eliminar quase metade delas graças a um fator. Placas tectônicas, atividade sísmica, raios, crosta terrestre e ar ressonante são explicações lógicas, mas veja todos os registros sobre o ruído. Ele não foi mencionado até os anos 70. Se esse fenômeno tivesse surgido mais cedo, muitos jornais teriam escrito sobre ele. Aparentemente, o zumbido não é um mistério da natureza. Talvez seja uma consequência de todas as nossas conquistas tecnológicas. Fábricas, linhas de energia, aviões, carros, navios, trens, micro-ondas e geradores criam um ruído de fundo imperceptível que a maioria das pessoas ignora. Estamos tão acostumados com todos esses barulhos que esquecemos o que é silêncio. Talvez nosso cérebro tenha feito o zumbido dentro da nossa cabeça para responder ao nosso mundo barulhento. Se você começar a escutar com atenção agora, que tipo de sons ouvirá? De onde eles estão vindo? E o zumbido está entre eles? Estou prestes a apresentá-lo a um lugar onde as leis da física tiram férias. Bem-vindo ao Mystery Spot, onde se pode testemunhar todos os tipos de coisas implausíveis que te deixarão encucado. Não se preocupe, não se trata de feitiçaria ou bruxaria. São apenas algumas ilusões de ótica inteligentes que mexem com seu cérebro e o fazem questionar a realidade. Na época em que a Grande Depressão estava atingindo fortemente, as pessoas precisavam de distrações para se divertir. Foi assim que o setor de entretenimento deu origem ao conceito de pontos misteriosos. Um dos mais famosos pontos misteriosos é o que fica próximo a Santa Cruz, na Califórnia. O nome é intrigante e místico, não é mesmo? Ao entrar, você verá pessoas em pé em um piso inclinado ou em ângulos impossíveis em uma superfície plana. Você verá uma bola rolando rampa acima, desafiando a gravidade e a lógica. É como estar em uma casa divertida, mas sem palhaços assustadores. O local é conhecido por suas demonstrações que desafiam a gravidade, que parecem distorcer as leis da física, tanto na curta caminhada morro acima quanto dentro do prédio de madeira no local. Aqui ocorrem percepções errôneas da altura e da orientação dos objetos. Essas ilusões visuais incluem bolas que rolam morro acima e pessoas que se inclinam mais do que o normal sem cair. Psicólogos de Berkeley afirmam que todas as percepções equivocadas decorrem do simples fato de a casa estar inclinada em um ângulo de 20 graus. A próxima parada é novamente nos Estados Unidos, mas desta vez na represa Hoover, em Nevada. Aqui a gravidade parece brincar conosco também. Faça este experimento se algum dia for até lá. Despeje água de uma garrafa sobre a represa. Você verá que em vez de descer, a água começará a fluir para cima. A razão por trás disso é uma corrente de ar ascendente muito poderosa que a estrutura da represa cria. Em outras palavras, a água é levada para cima pelo vento.
Esse truque não é exclusivo da represa, pois há uma cachoeira reversa nas Ilhas Faroe. Ela ocorre devido a um fenômeno climático selvagem conhecido como cachoeira invertida. Imagine um gigantesco redemoinho de jatos do oceano subindo em um penhasco rochoso íngreme de 470 metros de altura. Mas como esse fenômeno maluco acontece, você pergunta? Bem, é tudo graças a uma coluna de ar em espiral que gira perto de penhascos altos e íngremes, criando um efeito de mini tornado. E quando o vento atinge a borda do penhasco, ele se torna ainda mais forte e capta a água costeira, que então jorra pelo penhasco e cria um enorme funil de água e vento. Aparentemente, essas cachoeiras invertidas também podem ocorrer em outros lugares, como nos penhascos de Moher, na Irlanda, nas montanhas da Islândia e até mesmo nas cachoeiras de Waipuria, no Havaí. Isso é que é mostrar as habilidades da Mãe Natureza. Colina magnética em Ladakh, Índia. O destino certeiro para uma viagem de carro alucinante. Aqui você pode ver objetos e carros subindo a colina como se estivessem presos em algum tipo de vórtice magnético. É uma ilusão de ótica que ocorre graças às inclinações e ao layout geral da área. A estrada pode parecer que está subindo, mas na verdade é uma estrada em declive disfarçada, pregando peças no cérebro como um mágico astuto. Você também pode ver seu carro se movendo sozinho em ponto morto. Não, seu carro não está assombrado, é apenas a física básica em ação. Mesmo quando o motor está desligado, as rodas ainda podem girar graças ao impulso e à sutil inclinação da estrada. O Monte Aragats tem uma história semelhante à da colina magnética da Índia. Ele também é como um ímã para os caçadores de emoções e entusiastas de carro e fica localizado na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Ele tem a reputação de fazer os carros desafiarem a gravidade. Pessoas de todo o mundo visitam essa montanha para testemunhar o incrível espetáculo em que um carro estacionado na encosta parece rolar para cima, sozinho, sem nenhum motorista ao volante. Há um rio próximo que também corre morro acima. As pessoas que visitaram esse local afirmam que é mais fácil subir do que descer. O número 6 da lista é a Rocha Dourada de Myanmar. A pedra parece que está prestes a cair da colina a qualquer momento, mas ela não vai a lugar algum. Ela está lá há mais de 2.500 anos. A rocha é a peça central de um impressionante pagode que fica em seu topo, elevando-se 16 metros acima do solo. De acordo com a lenda, a rocha é mantida no lugar por nada menos que um fio de cabelo de Buda. Não é de se admirar que esse lugar seja um dos mais importantes locais de peregrinação budista em Myanmar. A rocha foi escolhida por um rei celestial que ficou impressionado com o incrível ascetismo de um monge budista. Então, ele usou seus poderes sobrenaturais para colocar cuidadosamente a rocha em seu local atual, onde ela se parecia com a cabeça do monge. Como se isso não bastasse, dizem que somente uma mulher pode mover a rocha. É por isso que as mulheres não podem tocá-la. Portanto, se você estiver pronto para uma aventura, vá até essa magnífica rocha e pagode e testemunhe você mesmo essa façanha que desafia a gravidade. De volta aos Estados Unidos, o vórtice de Oregon está localizado em Sardine Creek, no estado de Oregon. É uma atração turística existente desde 1930. Os proprietários da atração afirmam que se trata de alguma atividade paranormal, mas é bastante óbvio que ilusões de ótica inteligentes estão envolvidas. Diz a lenda que mesmo antes de a atração ser construída, os nativos americanos da região avisavam que essa terra era proibida e os cavalos se recusavam a ir até lá. Mas então, alguns mineradores de ouro construíram um escritório de avaliação no local em 1904 e o prédio acabou deslizando em um ângulo estranho. Agora imagine o seguinte, você está em um local aconchegante, longe da poluição luminosa da cidade, olhando para bilhões de estrelas que dão um show de brilho acima de você. Mas se você tiver sorte de estar em Marfa, no Texas, terá um gostinho a mais. Orbes misteriosos decidem participar da diversão, brilhando como um diamante, e fazem isso há mais de 100 anos. Mas o que são essas esferas brilhantes chamadas luzes de Marfa? Bem, todo mundo tem suas próprias teorias. Algumas pessoas acham que são apenas luzes de carros da rodovia próxima, mas isso não tem graça. Outras acreditam que esses orbes são, na verdade, seres sencientes tentando transmitir algum tipo de mensagem importante para nós, meros mortais. Imagine estar à beira de um lago deslumbrante admirando a vista pitoresca de um vulcão majestoso. De repente, você ouve um boom alto e as chamas disparam no ar como se fosse um show de fogos de artifício. Mas não se preocupe, não se trata de uma erupção, é apenas o lago e vulcão Calva Aigen fazendo seu trabalho.
Esse espetáculo de fogo é causado por um fenômeno natural em que gases sulfúricos irrompem pelas rochas e se inflamam ao entrar em contato com o ar externo. O resultado? Chamas que se elevam até 5 metros de altura, queimando em azul como as luzes de neon mais legais que você já viu. E como se isso não bastasse, o enxofre líquido que desce pela montanha parece um rio derretido de lava azul elétrica. É tão aterrorizante e de tirar o fôlego que você não esquecerá tão cedo dessa visão. E por falar em coisas inesquecíveis, a estrutura Richat, na Mauritânia, tem sido um enigma atraente para os astronautas desde o início do programa espacial da NASA. Esse padrão circular na crosta terrestre foi criado por um domo elevado que sofreu erosão ao longo do tempo, revelando as camadas originais de rocha plana. À medida que você se move do centro da estrutura para fora, você viaja no tempo, pois as camadas de rocha mais antigas são expostas no meio. Esse fenômeno geológico é composto de rochas sedimentares e ígneas e mede 45 km de diâmetro. Do espaço é possível ver várias falhas onde as camadas de rocha se deslocaram e foram separadas. A estrutura Richat está situada no coração do deserto do Saara. Prontinho, esta é a nossa versão dos 10 melhores. Você acrescentaria algo mais a essa lista?